Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Elcio e eu vou fazer para vocês hoje desenvolver o passo a passo do enfeite de mesa estilo borboletas, butterflies. Espero que vocês gostem. É um vídeo um pouco mais longo porque é um pouco mais detalhado, mas vai para um montão de pessoas aí que pediram para que eu fizesse. Foi uma surpresa para mim, eu não imaginava que fosse ter tanta gente que gostasse assim. Então, vamos lá? Bom pessoal, nós vamos ver agora, começar o projeto olhando para essa garrafa, que é uma garrafa de Coca-Cola, e essa garrafa de Coca-Cola, ela tem as divisões, são 10 divisões, e nós vamos chamar de fendas a parte mais funda da garrafa, tá bom? E eu só fiz essa marcação para vocês entenderem que eu preciso achar o centro, o meio, nesse risco da base da garrafa, o meio de cada separação, tá vendo? Então aqui está o ponto que separa os dois lados. E a primeira coisa que eu vou fazer na garrafa é achar esses pontos. Pronto, depois de achados os pontos, nós vamos trabalhar agora o seguinte. Nós temos que fazer a parte de baixo da borboleta. Então nós temos que achar o ponto onde eu vou começar o corte da borboleta. Vai ser o primeiro corte que eu vou fazer. E eu costumo chamar, esse ponto é o primeiro ponto, eu costumo chamar das Três Marias, né? São 3 pontos, um do lado do outro, um junto com o outro, que na verdade é o centro da borboleta, é o meio da borboleta. Então esse primeiro ponto é o primeiro ponto de baixo. Nós vamos localizando já os pontos. E agora eu faço os outros 2 pontos, que é o ponto do meio e o ponto de cima, né, ó, no mesmo lugar, tá vendo? Muito bem. Agora nós vamos criar a parte de cima da borboleta, que é a parte da asa de cima. Então até então nós trabalhamos com a parte de baixo. Agora o ponto que vai fazer o contorno da parte de cima, da asa de cima da borboleta. Eu estou usando aqui o meu dedo como referência. É lógico que você de início pode querer usar uma régua, calcular uma distância, aquela que melhor resolver o seu problema. Eu estou usando o dedo porque ele bate mais ou menos a distância que eu quero para desenvolver o meu projeto. Então eu marquei esse ponto entre os 3 pontos de um lado e de outro, eu marquei naquela fenda do meio, tá vendo? E eu vou intercalando, sempre mantendo a mesma distância, pulando uma e marcando a outra. Chegando aqui, beleza? Vamos para essa fase agora. Eu vou fazer um outro ponto. Na verdade, esse outro ponto já é o início da segunda fileira de borboletas, ó. Eu estou começando a segunda fileira de borboletas. É o primeiro ponto. Lembra aquele primeiro ponto que eu fiz embaixo, dos 3? Esse é o primeiro ponto da segunda fileira das borboletas. Bom, agora é o ponto em que a gente vai fazer a parte de baixo da borboleta. É aquela mesma marcação que nós fizemos no início, lembra? Na divisão entre 2 fendas. Foi o primeiro ponto que nós fizemos embaixo, agora nós estamos repetindo todo o processo na parte de cima, tá? Essa é a marcação da segunda fileira de borboletas. Não tem segredo. Esse ponto, como eu disse antes, ó, tá vendo? É o primeiro ponto de baixo. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos fazer os 3 pontos que a gente fez lá embaixo. A gente faz os outros 2 pontos
terminando assim o corpo da borboleta, né? Nós fizemos a parte de baixo da asa, agora o corpo da borboleta, e agora nós vamos fazer a ponta da asa, que é a parte de cima e que eu mostro os pontos que são semelhantes. Agora é aquela mesma história da distância, você cria essa sua distância, depende da tua necessidade, tá bom? E como você quer que a ponta dessa asa fique, aí vai da tua criatividade. Marquei todos. Bem, é isso aí. Agora eu quero que vocês entendam, o traço é assim, é feito dessa forma. Como eu vou começar a trabalhar com ferro de solda agora, eu vou fazer esse desenho para vocês verem qual é o primeiro corte que eu vou fazer na peça. Vou pegar o primeiro ponto e puxar para esse ponto de separação embaixo. Eu vou fazer a base da asa debaixo da borboleta. Vamos lá? Esse é o meu ferro de solda. Coloco ali e puxo de forma contínua, sem parar o ferro, porque se eu paro o ferro eu derreto a peça, a garrafa. Então tem que ser um corte, eu tenho que saber onde eu vou começar e onde eu vou terminar, para não ficar nada torto, nada mal feito. Como é o primeiro corte, você acaba tendo que equilibrar a mão, a força, tudo, então vai devagar, com calma, para você não forçar a peça, tá bom? Sempre lembrando, faça os cortes em sequência, corta uma, pula, vai cortar outra, faz de forma sistemática, depois você volta fazendo a outra parte, como agora eu estou desenhando a outra parte para vocês entenderem. A peça ainda está quente do corte anterior. Se eu tivesse continuado, eu teria rompido esse filete pequeno que é formado ali. Por isso é importante eu fazer saltando. Voltar depois para fazer as outras partes, como eu estou fazendo agora. Agora esse ponto é a parte de cima da asa. Vamos dizer assim, eu estou fazendo o contorno das asas, da parte de baixo e a parte de cima. E eu vou puxar então a parte de cima da asa agora, nesse movimento, ó, até aqui, tá? E vou fazer em todos o mesmo movimento, para que dê tempo da garrafa ir esfriando lá atrás. Não adianta eu fazer uma borboleta toda de uma vez, eu tenho que fazer todo o conjunto aos poucos. Então eu pego bem na lateral da fenda e vou até a lateral da outra fenda, eu não entro dentro da fenda. Faço em todos. Pronto, agora eu vou fazer invertido do outro lado. Deu tempo de eu chegar aqui, a garrafa deu uma refrescada, né? Ela deu uma esfriada. Vejam bem, eu não pego dentro da fenda, não emendo a peça, eu deixo um espaço aí de 2, 3 milímetros e vocês vão perceber por que depois, tá bom? Eu não faço o rompimento da peça agora. E o processo inverso, puxo até na base, olha lá, eu deixo 2 milímetros, 3, para que eu possa depois fazer o acabamento.
Pronto, terminando essa fase. Agora nós vamos ver o seguinte, eu tenho que partir para outro lugar da peça, da borboleta, da parte da borboleta que esteja mais fria. Eu não posso continuar ali porque eu esquentei muito aquela área. Eu fui de um lado, voltei do outro, aquela área está muito quente. Então eu vou fazer a parte da asa agora, que ela trabalha no meio da peça, então está mais frio aquela região. Então eu vou poder fazer e a peça não vai distorcer a peça naquela região. Então eu tenho esse contorno. Eu dou um pico, né, bem de leve, desço, faço o contorno e puxo para o ponto do meio. É assim, ó. Desço, busco até o ponto do meio. Usa-se nesse ponto para fazer esse movimento o giro da garrafa e não do ferro de solda, como muita gente faz, tá? Então você deve girar com a mão esquerda, no meu caso, a garrafa, levando de encontro com o ferro de solda, não trazendo o ferro de solda, porque você faz um contorno melhor. Pelo menos para mim, isso é mais fácil, né? Lembrando que na posição que eu estou aqui fazendo esse vídeo, se torna ruim, porque eu gosto da garrafa no meu colo, sobre a minha perna esquerda, fica mais fácil de desenvolver o corte. Agora aqui o inverso também, eu não fecho a peça, eu não elimino, eu não corto, emendo a peça. Então eu sempre deixo um espacinho de 1-2 milímetros. Esses cortes eu vou fazer todos depois, porque isso me auxilia no acabamento da peça, da borboleta. Se eu fizer o corte aqui, se eu emendar as asas da borboleta aqui nesse ponto agora, ó, com certeza eu vou derreter a ponta da asa. Então eu não quero isso para o acabamento da minha peça. Meus movimentos, vocês veem que eu giro a garrafa e não desço o ferro de solda. Tá vendo? Ó? A hora que eu faço a parte de baixo da asa. Agora aqui a gente vai ver, eu faço um pico para fazer a parte de baixo da asa e vou puxar, fazendo um contorno, tá vendo? Eu acho a distância entre esses dois pontos, acho meio, dá um pico, puxo, faço um contorno e termino paralelo, bem perto à ponta, eu não fecho o corte, tá? Da parte de baixo da asa. Dá para perceber que ela já está tomando uma cara de borboleta, né? Vamos ver como isso fica no corte, ó. Um pico, faço o contorno e desço bem perto, eu não fecho o corte, tá? Isso. Agora o inverso, o mesmo ponto, como é simétrico, né? A gente vai trabalhar a mesma coisa do outro lado. Sempre passando perto, não fechando o ponto. Isso. Terminando essa fase, agora nós vamos ver o seguinte, ó. Eu já vou marcar aqui embaixo a distância para fazer o acabamento da primeira peça, da primeira fileira de borboletas. Eu vou tomar esse último corte que eu fiz de um lado com o corte do outro. Eu vou achar um ponto entre os dois, tá vendo? Ó?
vou fazer esse acabamento. É uma curva partindo da ponta do último corte, ó. Eu acho o meio, parto da parte de fora do corte para aquele ponto que eu marquei. Veja bem, eu pego a parte de fora do corte para fazer o acabamento na curva, ó. Se eu pego por dentro, eu queimo a peça, fica um corte horrível. Então eu pego lá na ponta e rodo o ferro e trago. Tá vendo? Ali deu uma estragadinha na peça, estragou um pouco. Vou fazer o mesmo do outro lado, mas eu ainda não fecho o bico embaixo, eu não fecho a ponta para dar tempo de esfriar, tá vendo? Ó? Eu não fecho, eu pego lá e puxo aqui e não fecho. Pronto. Agora nós vamos fazer a parte da antena da borboleta. Na verdade é o que liga uma a outra. Eu faço um V e esse V vocês vão entender o porquê, né? E vou descer esse risco e fazendo uma retinha embaixo, ó. Esse V e desço, pego a lateral do lado paralelo ao corte que foi feito antes e termino fazendo um pequeno traço na fenda. É mais ou menos assim, ó. Pego o ponto e puxo, posso descer paralelo e faço o pequeno corte. Não vai haver o problema de romper, só se você investir para cima do corte que está paralelo, né? Não vai romper porque houve o derretimento anterior e criou uma resistência muito grande naquela área. Então você vai criar um filetinho bem delicado ali, que é a antena da borboleta. A gente vai usar como termo antena, mas é o que vai fazer a ligação da borboleta de baixo com a borboleta de cima. Então por isso que ela tem que ter uma certa resistência. Você vai fazer o inverso agora, do outro lado. Lembrando, você vai fazer esses dois cortes e partir para outra parte, porque você vai esquentar muito essa área, tá? Então você vai fazer o corte de um lado, voltar fazendo do outro e partir para o outro ponto, que é o início da segunda fileira de borboletas, tá? Só tome cuidado para não investir no corte paralelo, tá? Não joga muito para cima do corte paralelo, porque ele pode romper sim, mas existe uma certa resistência e fica muito legal esse corte, se você fizer direitinho. Beleza? Aí foi feito o corte. Imagino que agora vocês já saibam o que vai acontecer na segunda fileira. Eu vou puxar o primeiro ponto até lá na base. Foi o primeiro corte que nós fizemos lá no começo, tá vendo? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo agora e volto já já. Bom pessoal, eu dei um salto no vídeo e dá para vocês notarem agora na peça que eu fiz 3 fileiras de borboletas e agora nós vamos fazer o acabamento na peça na parte de cima. As fileiras de borboletas obedecem ao mesmo padrão, então não achei que havia necessidade. Bom, marco um ponto simétrico onde eu possa fazer o corte de acabamento. Esse ponto deve obedecer a distância do centro da borboleta. Faço o corte terminando no bico, na ponta da antena da borboleta, de um lado, sempre mantendo uma curva, tá? Essa parte de baixo, esse bico, esse canto que está sobrando aí, vai ser descartado, tá bom? Então é importante que o acabamento na parte de cima fica legal,
essa parte de baixo vai ser descartada. Pronto, faço o mesmo do outro lado. E eu deixo sempre aquele espaço de 2, 3 milímetros. Você pode fazer reto caso queira. Eu gosto da curva, eu acho que fica mais delicada a peça. Principalmente se você for colocar flores. Essa área que nós vamos descartar vai ser a área que vai poder sair aquelas folhas verdes, né? Não as flores, aquelas pequenas folhas verdes aqui de um enfeite na mesa. Então é necessário esse espaço para ficar legal o acabamento. Dá espaço também para o enfeite, né? Bom, agora eu vou seguir assim, eu vou marcar um ponto acima, intercalando, e vou continuar fazendo o mesmo movimento. Só que agora tem um detalhe no movimento. Olha, eu faço a marcação em todas elas, pulando uma fenda e marcando a outra, para obedecer a simetria. Agora eu não termino na ponta do corte embaixo. Eu começo fazendo o contorno, obedecendo os 2 milímetros, né? E faço uma curva, uma pequena curva. Eu termino embaixo com uma pequena curva, para o acabamento ficar mais delicado, mais bonito, tá? Ó, é assim que funciona. Ó. Pego, puxo e faço um contorno acompanhando o corte de baixo. Tá vendo? Pronto, o mesmo eu vou fazer do outro lado. Tá vendo? Um corte simples, ó. Não tem segredo. E agora você vai fazendo esse movimento até onde você achar que deve fazer, tá bom? Eu fiz 3 e poderia ter feito mais um, mas você pode terminar aí, caso queira também, fica um acabamento legal, entortar a ponta para fora ou para dentro e aí por diante, mas fica a teu critério, depende do enfeite que você vai colocar dentro, tá? O tipo de flor que você vai colocar dentro, tá bom?
Bom, para terminar a peça, você tem que eliminar o bico da garrafa. Você faz um corte, né, nessa ponta, faz um corte para fora, acompanhando o contorno de fora, não por dentro. E faz o corte aqui embaixo. Desculpa, é que a posição da garrafa comprometeu um pouco o corte. Mas você faz um pico por dentro de um lado, na parte de baixo, depois termina o corte do outro para que o acabamento fique por dentro. E você pode corrigir esse corte depois, terminar a rebarba, alguma coisa assim, tá bom? Para não correr o risco de bater o ferro de solda na outra parte. É só tirar o bico e pronto. Aqui nós vamos eliminar agora as partes dos cortes e fazer o acabamento. É só tirar os bicos, começar a separar a parte de baixo, vamos fazendo de baixo para cima, mas de forma sistemática. Fica legal agora vocês só acompanharem como é feito e eu torço para que vocês consigam fazer, tá bom? Pensem bem nesse corte, porque eu só deixei esse acabamento, olha, para fazer esse contorno aqui, ó, tá bom? Então olha só, é feito, como essa parte está bem resistente, porque derreteu a garrafa ali nesse ponto, o plástico fica mais duro, mais resistente. Então você vai fazer um contorno para ficar a pontinha da asa da borboleta, olha, assim, ó, e você termina o corte para dentro, ó, tá vendo? Fica muito legal. Aí você vai repetir isso em todas as borboletas, tá?
Bom, pessoal, esse é o final do nosso projeto, a peça pronta. Você pode fazer com quantas fileiras de borboletas você desejar, depende do enfeite que você vai fazer. E dá um pouco de trabalho, dá sim, mas é extremamente gratificante. Curtam, divulguem, compartilhem, inscrevam-se no meu canal. Que Deus abençoe a todos.